Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja de maneira abundante sobre todos nós. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, no capítulo 17, verso 20 ao verso 23. E faremos a leitura nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: E rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam como nós somos um. E eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e tu os amastes a eles, assim como me amastes a mim. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Bem, irmãos, nós vamos falar hoje de um assunto que, segundo o próprio Senhor Jesus, é o assunto mais importante para a igreja. A coisa mais importante da igreja é a unidade. E Jesus fala isso aqui. Ele nos traz o entendimento que é a coisa mais importante da igreja. Nesse texto aqui que nós lemos, a gente vai ver que Jesus está quase findando o seu ministério. Ele já vai ali, ele já vai para já está ali na ceia, na última ceia. Depois dali ele já vai ser preso, julgado e morto na cruz. O ministério de Jesus está chegando ao final. Então ele aproveita aquele tempo para poder instruir os seus discípulos de algumas coisas importantes. Primeiro, pela continuidade do trabalho que ele havia implantado. E também ele instrui os apóstolos para que os apóstolos se preparassem para o porvir, para aquilo que ainda estava por vir. E em meio a essas instruções, já por final das instruções, ele começa a orar. E na sua oração, ela tem 3 fases. A primeira fase é ele orando por si mesmo, né? E por aquilo que ele iria passar. Depois, ele ora pelos seus discípulos, que haveriam de dar continuidade ao trabalho de implantação da igreja no mundo, né? Então, os seus discípulos, os apóstolos, estavam orando por aqueles que iam dar continuidade. E por final, na sua oração, ele ora por aqueles que farão parte da igreja em todos os tempos da humanidade, né? E que também darão continuidade ao trabalho dele ali. Hoje nós estamos reunidos aqui porque nós estamos dando continuidade ao trabalho do Senhor. E o Senhor, ele já orava por nós naquele tempo. Naqueles dias, ele orou por nós aqui. Ele, como Deus, ele conhece todos os tempos da humanidade, conhece tudo. Ele já orava por nós, já orava por mim e por você. E dentro da oração que ele faz em prol daqueles que farão parte da igreja, né?
ele faz um pedido, e é um pedido só, né? A unidade dos seus filhos, dos filhos de Deus. Ele ora pela unidade, pela nossa unidade. Aí a gente começa a pensar, sim, ele orou pela nossa unidade, mas o que é unidade? O pastor Hernandes Dias Lopes deu um exemplo muito legal. Ele disse o seguinte: se nós formos na feira e comprarmos 1 quilo de batata, vai vir batata grande, batata pequena, batata em formato deformado, outras batatas redondinhas, lisinhas, bonitinhas, né? Batata de várias formas, né? E nessa, a batata que é grande podia dizer para a batata pequena, né? Ah, eu sou grandão, eu sou melhor do que você porque eu sou grandão, né? A batata pequena podia, não, mas você é grandão, mas eu sou bem roliça, bem redonda, então eu sou melhor do que você. Talvez pudesse haver algum tipo de comparação, né? E essas batatas iriam dentro de um saco, geralmente ele comprou um saco, né? Dentro de um saco. Elas iam unidas, mas elas não iam em unidade. Então, quando chegar em casa, quem vai cozinhar, né? Vai ali e cozinha aquelas batatas, descascam ela, e aí amassam ela e faz um purê de batata. Na proporção que faz o purê de batata, as batatas estão ali, porém não existe mais batata grande e batata pequena. Tudo é batata, é uma massa de batata. E isso é que Jesus está querendo nos mostrar, a unificação nossa. Todo mundo num só propósito, todo mundo numa só ideia, todo mundo num só pensamento, todo mundo num só destino. É como a gente vai fazer um bolo, por exemplo. Aí no bolo, na massa de bolo vai ter farinha de trigo, vai ter sal, vai ter açúcar, vai ter manteiga, vai ter ovos, mas quando junta tudo e que bate, se torna uma massa só. Apesar de que aquela massa tem o ovo, vai ter o gosto do ovo, vai ter o gosto da manteiga, vai ter o gosto dos ingredientes ali, vai ter o fermento que vai fazer crescer, mas é uma massa só. Isso é unidade. Você podia transportar o açúcar, o sal, a farinha, a manteiga, transportar tudo junto. Então elas iam unidas, mas não iam em unidade. Mas quando se misturou tudo, se transformou tudo em unidade. Mas por que a oração de Jesus é específica em relação à unidade da igreja? Por quê? Porque a unidade da igreja é a situação mais importante para a igreja. É a coisa mais importante que a igreja deve obter, porque a unidade é o que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que nós sejamos um, que nós sejamos uma unidade, porque é na unidade que faz a igreja prosperar. É a unidade que faz a igreja crescer. É a unidade da igreja que faz a igreja cada dia mais abençoada. Então, é muito importante essa unidade. O contrário de unidade seria o quê? Qual é o contrário de unidade? Quem pode me dizer? Unidade, o contrário, divisão. Concorda? E a divisão, você buscando a etimologia desse termo, divisão, é uma palavra composta, divisão. Divisão quer dizer
O prefixo de quer dizer dois. Duas visões. A divisão, ela quer dizer duas visões. E a divisão é o que o inimigo promove. Ela é uma das ferramentas que mais o inimigo promove. É a divisão, as duas visões. Por quê? Porque na divisão, né, quando há divisão, enfraquece o grupo. Enfraquece o grupo. E o inimigo, ele divide para derrotar. Preste bem atenção nisso. Isso é importantíssimo. O inimigo, ele divide para derrotar. Você quer ver uma coisa? Quando tem uma família, a família é a célula mais forte da sociedade. O que é que o inimigo faz com a família? Primeira coisa, se ele quer derrotar uma família, a primeira coisa que ele entra é com o divórcio. E o divórcio é o quê? A divisão. E ele apartou ali, entrou com o divórcio, entrou com a divisão na família. Vocês podem ver, o homem vai ter dificuldade para se estabelecer. A mulher vai ter dificuldade para se estabelecer. Os filhos vão sofrer. Os filhos sofrem. Não. Os filhos sofrem. Muitos estudos americanos mostram que os maiores problemas sociais que acontecem na vida das pessoas é fruto de famílias desestruturadas, famílias que se dividiram. O inimigo faz isso. E ele não faz diferente na igreja também. Ele promove a divisão para enfraquecer a igreja. Porque na divisão é muito fácil derrotar. Lembra daquela história de que um pai tinha muitos filhos e tinham 10 filhos. E esse pai era muito rico. E os filhos viviam se engalfiando, né? E ele já estava próximo à morte. Então ele chamou todos os filhos e disse: eu estou morrendo. Mas antes de eu morrer, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês vão lá fora e vocês peguem, cada um pegue 2 galhos de 2 gravetos aí, e tragam para mim. Aí os filhos foram lá, pegaram, cada um pegou 2 gravetos. E aí ali tinha 20 gravetos, ele separou 10 e pegou os gravetos e disse: ó, o que é que acontece com os gravetos quando eles são únicos? Aí fui pegando um por um, quebrando um por um. Aí chegava aqui para o filho e dizia: olha filho, como é que quebra isso aqui? Aí o filho quebrava, só que ninguém entendia o que ele estava fazendo, né? Aí o outro: você agora, pega daqui, quebra, ele para quebrar. Muito bem, foi fácil quebrar, não foi? Um por um? Foi. Agora pegou os outros 10 que ele havia separado, 10 gravetos, juntou os 10 gravetos, agora quebra esses 10 gravetos. Aí os 10 gravetos ali, ninguém conseguia quebrar. Por quê? Na união, na unidade, aliás, não é na união, na unidade, não se consegue quebrar, não se consegue destruir. E na divisão, a igreja enfraquece e a igreja quebra. A igreja precisa cumprir o propósito do Senhor. E para cumprir esse propósito, queridos, a igreja não deve admitir a divisão. Não deve admitir divisão. Porque é só na unidade que a igreja conseguirá cumprir o propósito do Senhor. Queridos, uma vez o pastor Clóvis chegou, estava me contando um caso de um irmão que chateou-se com ele.
chateou-se muito com ele e tal. Aí ele foi até o irmão e disse: olha, irmão, eu sei que você tem razão nisso, eu também tenho razão naquilo, mas o nosso maior problema é que só há um céu só para nós dois. Não há um céu para você e um céu para mim. Há um céu só para nós dois. Então nós temos que se unir, porque passar por cima das nossas desavenças, porque a gente vai para o mesmo céu. A gente tem que aprender a viver em união a partir daqui da terra. Isso foi uma lição muito interessante, né? Foi um exemplo muito interessante para mim. O pastor Clóvis ter falado sobre isso. Portanto, meus queridos, não gaste a sua energia em lutar contra o seu irmão de fé. Jamais faça isso. Jamais. Não lute contra o seu irmão. Pelo contrário, procure se unir cada vez mais. Mesmo que isso nos leve à renúncia de determinadas ideias que a gente particularmente tem. Agora, a pergunta que ainda está sem resposta é que por que a unidade é tão importante para a igreja? É justamente isso que nós vamos analisar aqui a partir de então. O primeiro tópico, né, seria que a unidade tem a ver com a presença do Senhor no nosso meio. Verso 21 diz o seguinte: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Mateus 18, 20 diz que, pois, onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. No capítulo 14, anterior ao que a gente leu no Evangelho de João, no verso 16, o Senhor diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro ajudador ou consolador, como estiver na versão de você, para que fique conosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que é que há em comum entre o Pai e o Filho? O elo entre o Pai e o Filho? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode ser chamado de Espírito de Deus, ele pode ser chamado de Espírito Santo, ele pode ser chamado de Espírito de Jesus. Então, o Espírito Santo é o elo que ali entre o Pai e o Filho. E na Trindade não existe desacordo. Sempre eles são perfeitos em acordo. Porém, esse mesmo Espírito é que será o elo da nossa união com o Senhor. Quem nos une hoje a Cristo é o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que está em nós e nos mantém unidos a Ele. E o que é que vai nos unir, vai manter a unidade entre nós? É o próprio Espírito Santo também. É o Espírito Santo que nos faz um. Tem um autor, o Francis Chan. Francis Chan, ele é autor daquele livro, Multiplique, né? Discípulos que fazem discípulos. E ele também escreveu um livro que é Até que Sejam Um. Esse livro é um livro muito interessante, vale a pena a leitura dele. E nesse livro ele fala uma coisa muito forte, e que a gente precisa estar atento, ouvir e procurar entender o que ele fala. Ele diz o seguinte, abre aspas: se você se sente
apático em relação à unidade da sua igreja, se você não se preocupa com a unidade da igreja, talvez você tenha um problema maior. Talvez você não tenha o Espírito Santo e não tenha sido salvo. Fechado. Olha que coisa pesada, mas importante da gente ouvir, da gente meditar e da gente pensar. Vou repetir de novo. Se você se sente apático, ou seja, se você não tem ânimo, se você não tem desejo em relação à unidade da igreja, a se manter um com a sua igreja, com os seus irmãos, se você não se preocupa com a unidade da igreja, se você não tem essa preocupação, se você não está ligado nessa preocupação de ser um com a igreja, talvez você tenha um problema maior. Talvez você não tenha o Espírito Santo, ou seja, ele chega a dizer que possivelmente nós não somos salvos se a gente não tiver isso no nosso coração, o fato da gente ter união, ter unidade na nossa igreja. Aí a gente fica estarrecido com isso, né? Porque ele coloca a unidade da igreja como evidência de salvação e presença do Espírito Santo. Se a igreja não for unida, está faltando o Espírito Santo. Se a igreja não estiver em unidade, está faltando o Espírito Santo. Talvez aquele membro da igreja não seja salvo. Aí nós paramos para pensar, né? Paramos a pensar no que é e no que representa o fruto do Espírito Santo. Muita gente fala, eu já vi muita gente falando e até pregando, né? Os frutos do Espírito Santo não são os frutos do Espírito Santo. É o fruto, é um fruto só. É um fruto só. É como se fosse uma tangerina. Um fruto só, mas com vários gomos. Né? Os gomos do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. É um fruto com vários gomos. E esse fruto, quem primeiro demonstrou todos esses gomos aqui juntos foi o Senhor Jesus. De sorte que aquele que produz o fruto do Espírito Santo, ele é um com o Senhor. Ele é um com o Senhor. O fruto é a forma de sermos um com Cristo. Agora, a pergunta é: para que serve o fruto? Para que serve o fruto? Para alimentar, para o pessoal comer. E quem é que come o fruto? É a própria árvore? Sim ou não? Não. Já viu alguma árvore comer o seu próprio fruto? Não existe isso. Quem come a árvore produz para o outro comer. Então, quando nós que somos aqui comparados com uma árvore, né? Que a gente produz o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo não é para nós, é para o outro, é para o nosso irmão. O fruto é para o nosso irmão. E quando a gente dá o fruto do Espírito Santo para o nosso irmão, a gente se torna um com ele. Olha que coisa maravilhosa, né? O fruto que nós produzimos é para o outro, é para abençoar o nosso irmão, é para ser um com o nosso irmão. De sorte que nós precisamos alimentar o nosso irmão. Alimentar o nosso irmão com amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
alimentar o próximo. E quando você faz isso, você se torna um com seu irmão. Segunda coisa importante que nós aprendemos aqui é que a unidade tem a ver também com o propósito da igreja. O propósito da igreja. Olha o que diz o verso 21. Somente parte do verso 21. Diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Depois ele repete no verso 23. Diz assim: para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste. A unidade da igreja é uma poderosa agência evangelizadora. A unidade da igreja credencia a igreja a pregação do evangelho com autoridade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O mundo consegue ver Deus? Sim ou não? O mundo lá fora consegue ver Deus? Não. Não consegue ver Deus. Até porque se eles vissem Deus, eles não estariam lá fora. Quem é que eles veem? Quem é que o mundo lá fora vê? Nós. O mundo lá fora vê a nós. E aquilo que o mundo lá fora vê em nós será a sua base de convicção acerca de Deus. Irmãos, olha que responsabilidade. Eu peço aos irmãos que fiquem atentos aqui. Não olhem para outro lugar, não pensem em outra coisa agora. Preste atenção nisso que a gente está falando aqui agora. Aquilo que o mundo lá fora olha em nós é o que eles vão ter de convicção a respeito de Deus. Se eles olham de lá de fora, se eles veem em nós harmonia e amor, ele vai crer que Deus é amor. Eles vão crer que Deus é amor. Mas se eles olharem lá de fora e ver, enxergar divisão, desentendimento, eles vão rejeitar a mensagem do Evangelho. Eu falei, só vive confusão. Eu vou entrar em confusão para quê? Os crentes não se entendem. Os crentes batem cabeça. Olha aí quantas denominações tem. Batista tem Assembleia de Deus, tem isso aqui, é diferente. Se eles próprios não se entendem, eu vou para lá? Ali tem Deus coisa nenhuma. Fala que tem Deus, que Deus coisa nenhuma. É isso que eles vão pensar. O mundo lá fora vai enxergar aquilo que nós estamos demonstrando a partir de Deus. Só que nós fomos separados, fomos comprados por alto preço. E nós temos o privilégio de ser os representantes de Deus. Jesus disse que nós somos luz. Mas a gente não tem luz própria, a gente reflete a luz do Senhor. E se o mundo não enxerga a luz do Senhor, como é que eles vão seguir na nossa direção? Isso é muito sério. Jesus, ele está dizendo aqui no texto que as pessoas crerão por causa do nosso testemunho. As pessoas crerão por causa do nosso testemunho. Se a gente não tem testemunho para mostrar, não vai haver conversão na igreja. Não vai haver as pessoas se transformando. Não vai haver crescimento na igreja. É por isso, irmãos, que a gente precisa abrir mão de muita coisa, muitas das vezes, mas a gente testemunhar a Cristo em verdade e em amor também. O maior problema da igreja é que muitas das vezes a igreja, nós deixamos de ser testemunhas fiéis para a gente ser advogados ou juízes
das pessoas e principalmente dos nossos irmãos. A gente toma um posicionamento de juiz o tempo todo, julgando uns aos outros, tanto enquanto nós tínhamos que estar unidos uns com os outros. E com isso nós afastamos os pecadores do Senhor. Afastamos. Queridos, eu quero dizer uma coisa importante para vocês aqui. Nós cristãos temos motivo de sobra para amar uns aos outros e para vivermos em harmonia. Preste atenção. Nós cremos no mesmo Salvador. Nós temos o mesmo Senhor. Nós compartilhamos a mesma glória. Nós desfrutaremos do mesmo céu. Nós pertencemos ao mesmo Pai. Nós partilhamos da mesma herança dos céus. Nós temos motivo de sobra para a gente viver em unidade. A igreja, ela já viveu um momento assim. E foi um exemplo que foi escrito na palavra de Deus como modelo para nós seguirmos esse modelo. Atos, no capítulo 2, versos 44 a 47, diz o seguinte: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A igreja, no início da igreja primitiva, eles entendiam que a pregação do Evangelho era algo urgente. E eles chegavam a vender as suas propriedades e distribuir com aqueles que iriam levar a mensagem do Senhor, queriam pregar o Evangelho. Pessoas que abdicavam das suas carreiras, abdicavam de tudo, da sua vida, e saíam mundo afora pregando o Evangelho. E essas pessoas precisavam de sustento, então eles chegavam a vender as suas propriedades, vender suas coisas para poder sustentar o trabalho missionário. Agora, o mais importante de tudo é que a palavra diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Aqueles que ficaram em Jerusalém, eles ficavam ali, uma coisa só, e eles eram um só no partir do pão, e comiam com alegria e singeleza de coração, e louvando ao Senhor. E as pessoas viam aquilo, os outros viam e as pessoas viam naturalmente. Eles não precisavam sair batendo de porta em porta, fazendo evangelismo. Eles não precisavam sair do templo da igreja para fazer evangelismo, não. A palavra diz que o Senhor acrescentava. As pessoas viam aquela unidade na igreja. Via a igreja uma coisa só. Uma igreja forte em unidade. E as pessoas sentiam o desejo de estar ali junto com eles. E a palavra diz que o Senhor acrescentava. Deus acrescentava as pessoas ali. Acrescentava as pessoas. A igreja vivia em unidade, Deus acrescentava as pessoas. E essa é a fórmula correta para o crescimento da igreja. É a igreja se fazer uma, a igreja se fazer uma unidade, que naturalmente Deus vai fazer acrescentar aqueles que Ele tem por separado aqui neste lugar. Deus já tem as pessoas que vão acrescentar a nossa igreja. Ele já tem as pessoas. Só resta-nos
a viver em unidade. Você sabe por que muitas igrejas não crescem? Porque muitas igrejas vivem estagnadas, porque elas não estão preparadas para receber. E se elas não estiverem preparadas para receber, Deus não vai enviar. Se a igreja não estiver em unidade, Deus não vai mandar. Se a igreja só tiver ali em problemas, Deus não vai enviar. Deus não vai mandar o crescimento da igreja. E Botirama é uma das igrejas mais evangelizadoras que eu pastorei. Ela tinha um trabalho com um projeto calçada fantástico. Eles iam para os bairros, os irmãos iam para os bairros, se dividiam em dois irmãos, e ali eles contavam histórias, tal, nas calçadas das casas, pedia permissão à casa e tal, contava a história de Cristo ali, pregava o evangelho nas calçadas. Muita gente tomava decisão. Muita gente. Um trabalho fantástico. Lá tinha a irmã Esther. A irmã Esther, ela pode ter 1000 defeitos, mas era um avião em termos de evangelismo. A mulher era boa de evangelismo mesmo. Só que a igreja não crescia. Evangelizava e a igreja não saía daquilo. Quando eu cheguei, eu comecei a procurar observar e entender aquilo. Por que a igreja não crescia? Porque a igreja tinha um problema. O problema é que a igreja não se unia. As pessoas às vezes vinham, visitavam a igreja, visitavam 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco eu não pensava que não, a pessoa sumia, quando pensava que não, estava na outra igreja batista, estava na Assembleia de Deus, estava na Palavra Cultura, estava em outra igreja. E nas outras igrejas ficavam e prosperavam. O lá não ficava. Eu digo com toda a segurança que foi a igreja que mais evangelizou ali em Botirama, foi a igreja que eu pastorei. Porém, a igreja não cresceu. Sim, a igreja não estava preparada para receber. Ia buscar, ia pescar, mas não estava preparada para receber. Que nós não sejamos assim. Terceiro e último ponto. A unidade tem a ver com a bênção da igreja. Verso 22 diz assim: e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles, assim como me amastes a mim. A glória que tu me deste. Ou seja, o Senhor, Ele deu a nós a sua glória. Mas Ele deu a sua glória, deu à igreja do Senhor a sua glória. Mas com um motivo específico. Para que nós sejamos um. Para que nós sejamos um. A glória do Senhor recai sobre a igreja, para a igreja seja uma. Ele nos deu a sua glória. E o objetivo maior é que nós sejamos perfeitos em unidade. Não é uma unidade qualquer, é uma perfeição em unidade. A nossa responsabilidade é grande. Ele deu, Ele abençoou a igreja, mas a igreja tem que ser perfeita em unidade. A unidade no casamento, por exemplo, quando o Senhor diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe e se tornarão um.
Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão um. Dois se tornam um. Fusão. Unidade. Igreja, nós precisamos ser um casamento com o Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro. A igreja é chamada noiva do Cordeiro. Nós precisamos ser um com o Senhor. Para finalizar, Mateus 18, 19 diz assim: ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. A bênção da igreja depende da nossa unidade. Ele diz: se dois de nós, por que dois? Porque dois é o menor número possível de reunião entre pessoas. Ninguém faz reunião consigo próprio, a gente faz reunião com o outro, né? Então, se dois já tiverem em unidade, e em unidade pedir alguma coisa a Deus, ali será concedido. Está aí a chave da vitória da igreja. Está aí a chave da vitória da igreja. A igreja quer ser grande, a igreja quer ser uma igreja abençoada, a igreja quer ser uma igreja diferenciada. A chave está aí. Seja um. Abra mão até de convicções para que você seja um Senhor. E quando nós formos um, a bênção do Senhor cairá com certeza. Com certeza. A bênção do Senhor cairá. Eu pastoreei aqui em Barreiras. E nós tínhamos um problema grave de desunião. E eu trabalhei muito nesse sentido. Foram 5 anos trabalhando nesse sentido. E a igreja não crescia, não tinha jeito. Mas eu detectei o problema e comecei a trabalhar, devagar, trabalhando. Quando nós conseguimos a unidade da igreja, a igreja estourou em termos de crescimento. Eu peguei a igreja lá, tinha 18 membros. 18. Quando eu saí, eu deixei com 84. E nos 5 anos iniciais, quase que a igreja não cresceu. Quase que não cresceu. Era assim, na raça. Naquele tempo eu tinha muita energia. Eu, a Cacilda, a gente só vivia, gastava sapato mesmo. Gastava sapato, não era brinquedo. Hoje em dia, quando a gente está mais molengo, né? Naquele tempo a gente era assim, forte nesse aspecto. E com todo o trabalho que eu tive, que a gente teve, a igreja não quase que cresceu. Mas na proporção que a gente conseguiu, uma unidade na igreja, a igreja explodiu em crescimento. E quando a igreja explodiu em crescimento, que estava tudo bom, Deus disse: agora você vai para o outro. Sai daí, já chega, pega para o outro. Mas é simples. Unidade. Essa é a fórmula e isso é a coisa mais importante para a igreja, segundo o Senhor Jesus. É isso que Ele quer de nós. Unidade. Que nós sejamos um com Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Deus, eu quero, Deus, usar das tuas palavras, ó Deus, nessa oração. Ó Deus, que nós sejamos um,
assim como o Senhor é um com o Pai. Que nós sejamos um com o Senhor e sejamos uns para com os outros. Deus, ensina a tua igreja nesse aspecto, Pai. Que essa palavra hoje venha incomodar, ó Deus, o coração dos nossos irmãos, ao ponto de cada um aqui se posicionar de forma forte e contundente a respeito da unidade que o Senhor requer de nós. Que nós sejamos que não haja mais entre nós, ó Deus, nenhum resquício de desunião, mas que nós possamos ser um no Senhor sempre. Cuida da tua igreja, Deus. Abençoa a tua igreja. Derrama porção dobrada do teu Espírito no meio da tua igreja. Que a nossa consciência venha a ser incomodada fortemente a esse respeito. Fica conosco, Deus. Dá-nos uma semana na tua presença. Que seja uma semana de muita paz, de muito sucesso, de muitas alegrias, mas principalmente na tua presença no nosso meio. Fica conosco, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.